Então, pessoal, vamos começar, né? Mais uma vez, boa tarde. Hoje o nosso encontro é sobre o PAIF. A gente vai conversar um pouquinho sobre o PAIF, entender o que é, como que funciona, isso ancoradas em legislações, né? Então, a gente não vai falar nada aqui do que a gente acha. A gente vai falar aqui ancorada em legislações. Eu trouxe para vocês... O PAIF é ancorado em 3 normativas, tá? Primeira normativa é a tipificação dos serviços a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, que é a primeira normativa que eu me baseei. A segunda normativa que eu me baseei é o Caderno de Orientação do PAIF, volume 1, e a segunda é o Caderno do PAIF, volume 2. Então, são nesses documentos que eu me baseei, é em cima deles que a gente vai conversar hoje. E antes de trazer a apresentação de uma forma propriamente dita, estou até abrindo aqui para poder mostrar para vocês como que é interessante essa organização. Não sei se vocês tiveram esse cuidado e essa percepção na hora que vocês fizeram o estudo. Estou compartilhando tela aí para vocês verem. Estou aqui primeiro na tipificação. Se a gente entrar na tipificação, vou rolar lá até a parte da básica, que é o que nos compete nesse momento. Serviços da proteção social básica. E se vocês observarem aqui, quando começa a descrever o serviço, existe uma ordem que foi colocada na tipificação. Então, que ordem que é essa? Foi colocada a descrição, ou seja, o que é esse serviço, foi colocado os usuários, foram colocados os objetivos do PAIF, foram colocadas quais são as provisões. Isso quando a gente pensa em ambiente físico, em recurso material, em materiais socioeducativos, em recursos humanos, que está de acordo lá com a NOB-RH, nem trabalho social essencial ao serviço. Então, isso aqui são todas as provisões, que é o que se espera, como se fosse o mínimo. Temos ainda as aquisições dos usuários. As aquisições dos usuários estão vinculadas às seguranças socioassistenciais, que são seguranças que a gente já estudou, inclusive já tem vídeo das seguranças. Aí nós temos aqui asseguradas dentro do PAIF a segurança de acolhida, a segurança de convívio familiar e convívio comunitário, e ainda a segurança de desenvolvimento da autonomia, que é bem interessante. Eu não vou trazer para vocês as seguranças hoje, porque as seguranças nós já trabalhamos num outro momento. Então, já tem até vídeo sobre. Mas eu gostaria que depois vocês se debruçassem no sentido não apenas de ler, mas de entender de fato o que está dizendo em cada uma dessas seguranças. Porque isso pode ser objeto lá na discursiva de vocês. Conhecer bem as seguranças facilita, porque aumenta até o nosso poder de argumentação e a gente pode dizer do serviço com mais propriedade. Então, eu recomendo que depois vocês façam uma leitura atenta na tipificação, aqui dentro das aquisições dos usuários. Aproveitando, trazendo um pouco de crítica para o nosso estudo, é importante entender que todas as vezes que a gente vai pensar numa ação que a gente realiza com o outro, então quando a gente pensa num grupo, quando a gente pensa numa oficina, quando a gente pensa num evento, a gente sempre tem que vincular esse pensar, esse planejamento a qual aquisição que você está pensando aí em garantir para o usuário do serviço. Então, você está pensando em fazer um evento de boas-vindas? Qual que é o objetivo desse evento? É garantir a segurança de acolhida? O que se quer? Não basta que a atividade tenha fim em si mesma, porque se a atividade tem fim em si mesma, se ela não tem um objetivo por trás, se ela não tem uma razão de existir, que é conseguir assegurar a segurança de convívio familiar e comunitário por meio da vivência de experiências que contribuam para o estabelecimento e fortalecimento de vínculos, ou de qualquer um ou outros desses pontos aqui, a ação ou a atividade, ela tem fim em si mesma, ela torna-se vaga. Então,
Então, a gente também tem que ter esse exercício de sempre conseguir pensar do porquê eu estou fazendo isso e não apenas reproduzir campanhas e atividades que são sempre realizadas, todo ano é assim, ou então todo mês tem que fazer isso, e começar a ser crítico nesse sentido. Então, eu trago essa reflexão até para ajudar vocês na própria discursiva. Olá, Paulinha, boa tarde. Boa tarde, meninas. Desculpa atrasar. Chegar em casa do trabalho. Tá ótimo. Bom que a gente atrasou um pouquinho também, deu tempo. Então, continuando aqui na tipificação, além das aquisições aqui dos usuários, nós temos as condições e as formas de acesso. Então, aqui, quais são as condições e as formas de acesso ao serviço, que é o PAI. E aqui já entra a unidade, período de funcionamento, abrangência, a articulação em rede, o impacto esperado. Então, se você quer fazer o PAIF em si, o acompanhamento, as ações desenvolvidas, as estratégias que você toma, elas são para quê? Elas visam o quê? Qual que é o impacto que se espera na vida daqueles sujeitos? Aqui estão. Então, toda vez que a gente for pensar numa ação, ela sempre tem que ter um objetivo, um impacto, uma aquisição do usuário. Por isso que é tão importante entender a tipificação, para além de ser só mais uma normativa. E aqui a gente já entra no outro serviço, que é o serviço de convivência. Por que eu trouxe isso aqui para vocês primeiro, de forma inicial, né? Por que eu trouxe isso aqui de forma inicial? Porque aqui eu mostrei para vocês os tópicos e o caderno de orientações técnicas sobre o PAIP, volume 1, ele vem destrinchar a tipificação. Então, era isso que eu queria trazer para ver se vocês prestaram atenção nisso. Então, o capítulo 1 é o nome do serviço. O capítulo 2 é a descrição do serviço. O capítulo 3 são os usuários do serviço. O capítulo 4 são os objetivos do serviço. O capítulo 5 são as provisões. O 6, as aquisições. O 7, as condições e formas de acesso. 8, unidade, período de funcionamento e abrangência do serviço. 9, articulação em rede. E 10, o impacto esperado. Então, o que vem aqui condensado na tipificação, aqui a gente tem um caderno inteiro para destrinchar os tópicos e para poder dizer mais sobre esses tópicos. Por isso que é importante ter ordem no processo de estudo. Não adianta estudar o caderno de orientação se você não estudou nem a tipificação primeiro. Por quê? As normativas, e eu sempre trago isso para vocês, elas tendem a se complementar. Então, aqui eu trouxe inicialmente de uma forma mais sucinta, e aqui na tipificação, e aqui no volume 1, eu tenho uma oportunidade de compreender mais, de entender mais e de detalhar. Vejam aqui na tipificação, que é quando a gente pensa nos usuários, nós temos apenas esse pedacinho aqui falando de usuário. Quando a gente vai lá no caderno, do volume 1, a gente tem da página 29 até a página 47. Então, isso é importante. Aqui é riqueza de detalhe. Já no 2, vai trazer algo mais prático, né, do dia a dia. Então, o conceito do trabalho social com família, quais ações compõem o trabalho social? Às vezes a gente fala trabalho social, trabalho social, trabalho social, e aquilo vai se tornando tão distante, e aqui no caderno de orientação do volume 2, vem dar materialidade para o nosso trabalho. Então, quais são as ações práticas do dia a dia que você vai executar dentro do trabalho social com família? A acolhida, que aí vai explicar que pode ser a particularizada, como pode ser a em grupo, as oficinas com família, as ações comunitárias, e aqui dentro vão explicar. Quando a gente fala de ação comunitária, a gente está falando de quê? De palestra, é de campanha, é de evento? Então, aqui vai estar explicando quais são as ações comunitárias possíveis, as ações particularizadas, os encaminhamentos e aqui as recomendações gerais para implementar as ações do CAIF.
Então, percebam que isso aqui se aproxima mais do dia a dia e que não anda descolado com isso aqui. Porque quando eu penso numa ação comunitária, como eu já havia falado com vocês, primeiramente eu tenho que entender isso aqui. Qual que é o meu objetivo? Eu tenho que entender qual que é a aquisição do usuário, eu tenho que entender qual que é o meu impacto social esperado. Então, os volumes, eles tendem a conversar e dar cada vez mais sustentação, vem deixar com maior robustez o nosso processo de trabalho. Além das ações do trabalho social com famílias, ainda temos um capítulo exclusivo para falar de atendimento e de acompanhamento às famílias. Então, o que é atendimento familiar? E o que é acompanhamento familiar? Quando que se usa um? Quando que se usa outro? Como é que funciona isso na prática? Temos ainda as diretrizes para organização gerencial do trabalho social com famílias do PAIP, direção, planejamento, organização, monitoramento e avaliação. Temos sugestões de abordagens metodológicas de trabalho social com família, pedagogia problematizadora, pesquisação, considerações finais sobre essas abordagens. E temos ainda as diretrizes teórico-metodológicas do trabalho social com as famílias. Então, vejam como que é interessante e como que está organizado. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é quais são as normativas que foram utilizadas, foram essas 3, e como é que elas estão estruturadas e vêm complementando-se aos poucos para dar robustez ao trabalho que é desenvolvido lá no dia a dia. Até aqui está tranquilo? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o PAIF, na nossa aula bônus. Então, o que é o PAIF, né? É o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Às vezes a gente está acostumado a falar PAIF, 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 e não sabe o significado. Na sua prova não vai vir só PAIF, vai vir o significado. Então, é importante entender que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Eu não falei isso com vocês, não foi uma, não foi duas, não foram nem 3 vezes, sobre a importância da gente saber que é um serviço, é algo continuado. Em outrora já foi um programa de atenção, hoje não é mais isso. Então, o A não é de atenção, é de atendimento. E aqui vocês vão perceber, porque eu fiz questão de trazer o histórico da mudança da nomenclatura, permaneceu PAIF, porque já estava consolidado. Porque na lógica do PAIF antigo, né, era Programa de Atenção Integral à Família, e assim estaria certinha. Quando incorpora-se a lógica de serviço, ser algo continuado, que não poderia ser algo fragmentado, que tinha que ser uma coisa que fosse perpassando aí o tempo, fosse ganhando destaque, já preferiu-se manter a sigla PAIF, mesmo que ela não corresponda totalmente hoje, porque a gente tem o S do serviço. Então, aqui trouxe o nome para reforçar dessa importância. E antes de trazer para vocês os detalhes, eu preciso que vocês, se vocês tiverem até condição de anotar, isso aqui, de toda a aula, se vocês conseguirem levar isso aqui, é uma das coisas mais importantes. Isso aqui é a definição do que é PAIF. E na maioria das provas, tudo que cai vem daqui. Então, isso aqui é como se fosse o suco. Depois que você espreme, tudo que sobra é isso aqui. Então, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado. Então, peguem a palavra-chave. Falou de PAIF, falou de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias. Falou em PAIF, fortalecer função protetiva. Prevenir a ruptura de seus vínculos. Falou de PAIF,
Prevenção. Prevenção de quê? De ruptura de vínculos, porque trabalha com o fortalecimento da função protetiva. Além disso, promover seu acesso e usufruto de direitos. Então, falou de promoção de acesso, falou de usufruto de direito, pensou em PAIF. E também contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em PAIF, a gente já tem que pensar, se é serviço, lógico que é continuado. Isso aí não está descolado. Falou serviço, pensa o caráter continuado na hora. E vocês têm que entender e saber com muita leveza. Fortalecer a função protetiva, prevenir ruptura dos vínculos, promover acesso ao fruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Isso aqui é extremamente importante. Segunda parte do conceito, prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições. Então, é aqui no PAIF que a gente trabalha a potencialidade, trabalha a aquisição do usuário. Por isso que é tão importante, eu chamei a atenção de vocês também, as aquisições que estão previstas na tipificação das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Falou em PAIF, lógico, falou fortalecimento de vínculo, falou prevenção, falou promoção, palavras, chaves que precisam estar muito claras para vocês. Então, quando vê prevenção lá no CREAS, prevenção lá na alta complexidade, tem que estranhar, porque a prevenção está vinculada ao PAIF. E isso, quando vocês verem na prova, vocês têm que ter muita tranquilidade, e eu estou trazendo esses pontos aqui justamente para poder facilitar para quando vocês forem fazer as questões. Por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. Falou em relatório de CRAS, é muito difícil não ver essas 3 palavrinhas aqui. Então, falou de caráter preventivo, falou de caráter protetivo e falou de caráter proativo. E não basta saber isso, tem que saber o que significa o caráter preventivo, o que é o caráter protetivo dentro da política de assistência e o que é o caráter proativo dentro da política de assistência também. Então, é importante ter essa dimensão. E eu vou trazer essa dimensão para vocês hoje. Esse parágrafo aqui foi extraído da tipificação. Tudo certinho até aqui? Tá sim. Beleza. Então, aqui eu trouxe para vocês o histórico, né? As raízes do PAIF vem lá dos anos 2000. Foi feito um projeto piloto, na época, o programa do Núcleo de Apoio à Família, era NAF ainda. Então, teve um projeto piloto no NAF, para poder montar esse acompanhamento, entender o que seria isso. Então, foi lá nos anos 2000. Em 2003, foi lançado o Plano Nacional de Atendimento Integral à Família, que era o PAIF. Então, até então, era um plano nacional. Depois, o plano foi aprimorado em 2004 e adequado às diretrizes da PNAS. Por quê? Aí surge a PNAS aí. Aí foi instituído o Programa de Atenção Integral à Família, que é o que a gente ouve mais falar e muita gente ainda confunde, vem muita prova errada ainda, falando de Programa de Atenção Integral à Família. Então, aqui, o PAIF, em 2004, era a principal referência para o usuário do SUAS. Então, era um programa de destaque. Em 2004 ainda, o PAIF se tornou uma ação continuada da assistência social, sendo a sua oferta obrigatória e exclusiva nos CRAS. Tem um decreto que diz disso. Então, veio um decreto e falou: PAIF é ação obrigatória, PAIF é ação exclusiva do CRAS, PAIF é ação continuada da assistência social. E aí veio esse decreto, falou que era uma ação continuada e continuou com o mesmo nome, Programa de Atenção Integral à Família. Aí, quando veio 2009, e aí a gente vem na lógica da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, PAIF não era um serviço, até então PAIF era o programa. Aí, quando aprovou-se a tipificação,
o PAIF passou a ser denominado Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. E já que o PAIF já estava ali consolidado há alguns anos, optou-se por não alterar a sigla. Por isso que manteve PAIF, não colocou o S, mas ali naquele momento, lá em 2009, com a nossa tipificação, o PAIF ganha status de serviço. Então, ele foi considerado a ação continuada da assistência em 2004, por meio de um decreto, mas só vira serviço, só ganha essa legitimidade de serviço com a aprovação da tipificação. Então, esse aqui é o nosso histórico do PAIF. Qual que é o objetivo? Tá? O objetivo aqui, eu extrair para vocês lá da tipificação, fortalecer a função protetiva da família. Então, pensem que essa primeira tela que eu trouxe aqui para vocês é como se fosse o mínimo que vocês têm que saber. Mas é lógico que o PAIF não pode se limitar a um parágrafo. Então, aqui a gente começa a destrinchar um pouco melhor. O objetivo do PAIF: fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida. Um outro objetivo do PAIF: prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas. Então, percebam aqui a prevenção. Outro objetivo do PAIF: promover aquisições sociais e materiais das famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades. Chamo a atenção aqui para aquisições que não são apenas aquisições materiais. Então, não é só o benefício, não é só a transferência de renda, são aquisições, inclusive, sociais. E é por isso que traz tanto essa questão do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. São aquisições sociais também para os usuários. Além disso, é o objetivo do PAI potencializar o protagonismo, potencializar a autonomia das famílias. E se vocês lembrarem lá da tipificação, está assegurado, enquanto uma das seguranças, a própria segurança de autonomia. Oi, Alberissa, tudo bem? Oi, Thaís, boa tarde, gente. Boa tarde. Essa aula bônus é a aula bônus sobre o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Esse serviço é dentro da política de assistência social e essa aula está voltada para assistentes sociais e psicólogos que vão fazer concursos de prefeitura, tá? Ah, tá. Não, beleza, então. Obrigada. Nada. Promover, outro objetivo do PAIF: promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social, de assistência social. Então, vejam aqui que a gente já fala sobre promover acesso. Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos. A gente fala sobre promover acesso e ainda fala sobre o usufruto de direitos. Eu quero que vocês percebam que lá na primeira tela que eu passei, a gente percebe isso aqui tudo lá, mas de uma forma mais sucinta. E aqui a gente tem mais amadurecido o objetivo do PAIF. Por fim, apoiar famílias que possuem dentre seus membros indivíduos que necessitam de cuidados por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares. E se a gente conseguir traduzir isso aqui, a gente vai perceber que esses espaços coletivos de escuta e troca de vivência familiar, eles vão servir justamente para fortalecer a função protetiva da família. Beleza! Beijo! Então, aqui a gente passou pelos objetivos, meninas. Até aqui vocês têm alguma dúvida?
Não, né? Estão caladinhos aí? Então tá. Então vamos lá. Como eu tinha dito lá na primeira tela, a gente fala de um caráter, quando a gente pensa em PAIF, a gente fala sobre o PAIF, a gente sempre vem em mente e sempre vai ver por aí nas legislações transnormativas que o PAIF tem um caráter preventivo, o PAIF tem um caráter protetivo e o PAIF tem um caráter proativo. A gente vê isso o tempo todo. Então, atua de forma preventiva, protetiva e proativa, reconhecendo a importância de responder às necessidades humanas de forma integral, para além da atenção às situações emergenciais, centradas exclusivamente nas situações de risco social. Então, por que a gente tem um caráter preventivo, protetivo e proativo no PAIF? Porque o PAIF não serve para apagar incêndios. Então, a gente não entra só na lógica da situação emergencial. Muito pelo contrário. A gente entra antes, porque na nossa proatividade a gente se antecipa e a gente consegue prevenir como forma de proteger para que não se caia no risco social. Então, antes que aconteça algo, a gente trabalha de forma antecipada, sempre atenta, para conseguir identificar situações de possíveis vulnerabilidades ou até situações de vulnerabilidades que já estão postas, mas para não permitir que se caia no risco social, no risco pessoal, na fragilização dos vínculos ou até mesmo no seu rompimento, nas situações de violação de direito. É por isso que o PAIF, e que trabalha com a prevenção, tem esse caráter que é preventivo, protetivo e proativo. Deu para entender até aqui? E agora eu vou fazer um jogo. Sim. Então tá bom. Então tá. Paula, você tá por aí? Eu tô. Então tá bom. Então tá. Então vai ter um jogo, então. Então, caráter preventivo, protetivo e proativo. Vamos entender e treinar? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? A atuação, aí vocês têm que pôr o quê? Preventiva, protetiva ou proativa. Nós vamos descobrir. Por que eu trouxe isso? Porque tem questões que trazem conceito, tá? Eu não trago coisas aqui do nada, né? Então, eu vi muitas questões que tendem a confundir no conceito. E como eu disse, às vezes a gente reproduz tanto algo, caráter preventivo, caráter protetivo, caráter proativo, que a gente não pensa mais no significado dessa palavra, no significado dessa expressão, no que isso quer dizer dentro da política. Então, eu trouxe no sentido de forçar a gente a pensar mesmo. A atuação, não sei, significa centrar esforços em intervenções que visam amparar, apoiar, auxiliar, resguardar, defender o acesso das famílias e seus membros aos seus direitos. Assim, a proteção social básica deve incorporar em todas as intervenções o caráter não sei, envidando esforços para a defesa, garantia e promoção dos direitos das famílias. Para facilitar, esse aqui e esse aqui são iguais, tá? Isso aqui tudo está falando de uma mesma coisa, de um mesmo caráter. Qual é? Protetiva? Protetiva, eu acho. Protetiva? Uhum. Vocês estão muito afiadas. Parabéns. Então, vamos lá. A atuação protetiva significa centrar esforços em intervenções que visam amparar, apoiar, auxiliar, resguardar, defender. Só faltou falar proteger, porque a lógica é bem essa mesmo. O acesso das famílias e seus membros aos seus
direitos. Assim, a proteção social básica deve incorporar em todas as intervenções o caráter protetivo, envidando esforços para a defesa, garantia e promoção dos direitos das famílias. Então, quando a gente está falando de caráter protetivo, a gente não está falando de pegar a pessoa, colocar no nosso colo e não deixar que nada aconteça com ela. Não, não é isso. A gente está falando com ela, fica na sua casa e não faz nada porque eu vou te proteger. Não, não é isso. A gente está falando que enquanto equipe que executa o PAIF, que executa esse serviço, nós vamos utilizar todos os nossos esforços possíveis e quando o esforço do CRAS não for suficiente, a gente vai utilizar a rede, porque nós vamos centrar todos os nossos esforços em intervenções, objetivando um fim primeiro: defesa, garantia e promoção dos direitos. Então, falou de atuação protetiva, o fim da atuação protetiva é conseguir garantir direitos, é conseguir defender direitos e é conseguir promover direitos. Tranquilo? Sim. Então, próxima. A atuação não sei está ligada ao reconhecimento, à tomada de responsabilidade e à intervenção frente a situações problema que obstaculizam o acesso da população aos seus direitos, mas que ainda não foram apresentadas como tal. A ação tem por foco intervir nas circunstâncias que originaram as situações de vulnerabilidade e risco social, possibilitando a criação de instrumentos que permitem prever ocorrências futuras, bem como o contínuo aperfeiçoamento da ação, de modo a efetivar o mais rápido possível o acesso das famílias aos seus direitos. Proativo. Proativa! Muito bom! Parabéns! Então, vamos lá. A atuação proativa está ligada ao reconhecimento, à tomada de responsabilidade e à intervenção frente a situações problemas que obstaculizam o acesso da população aos seus direitos, mas que ainda não foram apresentadas como tal. Então, verifiquem que, às vezes, tem algumas situações que podem estar empacando o acesso aos direitos da população e, às vezes, essa situação ela nem foi escancarada ainda. A atuação proativa ela vem justamente aí. Eu vou me antecipar, eu vou prever algo, eu vou observar, vou fazer uma boa leitura de conjuntura, leitura do território, e antes que dispare, que se apareça, quando eu consigo prever, eu vou intervir de forma antecipada. Então, a ação proativa tem por foco intervir nas circunstâncias que originaram as situações de vulnerabilidade e risco social, possibilitando a criação de instrumentos que permitem prever ocorrências futuras, bem como o contínuo aperfeiçoamento da ação, de modo a efetivar o mais rápido possível o acesso das famílias aos seus direitos. Então, quando a gente fala da atuação proativa, a gente não está falando só daquele caso que a gente está percebendo que tende a chegar em algo pior. Então, vamos pensar que a gente está fazendo ali um atendimento e a gente percebe uma situação com uma usuária que está tendo problemas dentro de casa, que o marido começa a ser agressivo, que ele começa a falar mais alto, ele começa a bater a porta, ele começa a fazer o uso de álcool e outras drogas, e ali você começa a perceber que isso pode tender a levar à violência doméstica. Então, ali você pode trabalhar essa questão com a mulher, depois pode trabalhar com o próprio marido para tentar se antever com a sua função proativa para que não aconteçam coisas piores além do tempo.
Para além dessa parte, a função proativa ela também pode estar voltada para quando a gente pensa em fluxos e em processos de trabalho, porque isso é uma coisa que sempre é executada de um jeito, e às vezes de um jeito muito moroso, pode mudar, desde que eu tenha uma ação. Então, quando a gente coloca assim, quando se coloca o contínuo aperfeiçoamento da ação, é exatamente isso. Sempre foi feito assim, mas talvez tenha uma forma de otimizar a fim de garantir e efetivar mais rapidamente o acesso das famílias aos seus direitos. Ao pedido do BPC, sempre foi feito assim. A gente imprime o formulário, a pessoa leva para casa, depois a pessoa traz, a gente confere, ela volta para casa, ela marca, ela volta, ela informa. Será que não tem um jeito de aperfeiçoar essa ação para que a família possa garantir o acesso mais rápido aos direitos? Será que não é mais interessante já agendar com o usuário? Ele traz os documentos, eu faço a conferência, eu faço ali o registro, o requerimento junto com ele, ele já sai dali com uma data, porque eu sei de tal dificuldade X ou Y. Então, quando a gente pensa na função proativa, a gente está falando da ação em si direta com o usuário, mas a gente pode estar falando também para além de situações, de ações que a gente desenvolve, de atividades que são desenvolvidas e que são pensadas, que podem ser otimizadas a partir do momento que a gente tem uma ação proativa, que a gente não espera acontecer, ou que a gente só não aceita, mas que a gente também é proativo no sentido de tomar iniciativa e de fazer algo além. Ainda tem mais. A proatividade é o contrário de reatividade. Aquela pessoa reativa que não faz nada, que está ali acomodada, né? Que é a propriedade de reagir aos estímulos externos. Assim, ser proativo no âmbito da proteção social básica é tomar iniciativa, é promover ações antecipadas ou imediatas frente a situações de vulnerabilidade ou risco social vivenciadas pelas famílias ou territórios, não esperando que a demanda bata à sua porta. Então, ser proativo também é conseguir identificar a demanda e, a partir daí, já atuar. Se eu estou percebendo que está acontecendo algo dentro do território, que não está legal, que então uma dinâmica que mudou, que se alterou, eu não vou esperar alguém lá no CRAS me contar o que está acontecendo. Eu também, dentro da lógica do caráter proativo que tem o serviço do PAIF, você mesmo pode ir lá no território buscar entender qual é essa demanda que começa a aparecer e já atuar. Atuar proativamente é imprescindível para materializar a ação intencional, preventiva e protetiva do PAIF. Então, fiquem com isso, a atuação dentro do PAIF, essa atuação que ela é preventiva, que ela é protetiva, que ela é proativa, é uma atuação intencional. Por quê? Porque o serviço, ele é pensado, não é um serviço que hoje você chega e fala, eu acho que hoje eu vou fazer isso, eu acho que hoje eu vou fazer assim. Não, existe toda uma normativa, existe todo um por trás ali que te ampara dentro da sua atuação, que precisa ser uma atuação sempre de forma intencional, sabendo o que você quer, qual que é o objetivo, quais são as aquisições, qual que é o impacto esperado, e é por isso que se traz de uma forma mais sucinta na tipificação, e aqui no caderno de orientação vem destrinchar para dar mais, para que seja mais palpável para quem for executar o serviço, conseguir entender de fato o que é esse caráter e não ficar só por aí jogando em relatório que tem que ter o caráter proativo, sair do papel, começar a ser colocado em prática. A ação não sei tem por escopo prevenir ocorrências que interfiram no exercício dos direitos de cidadania. Assim, a não sei, no âmbito da proteção social básica, denota a exigência de uma ação antecipada baseada no conhecimento do território, dos fenômenos e suas características específicas, culturais, sociais e econômicas,
e das pessoas e suas histórias. O caráter não sei requer, dessa forma, intervenções orientadas a evitar a ocorrência ou o agravamento de situações de vulnerabilidade e risco social, que impedem o acesso da população aos seus direitos. Aí ficou fácil, né? Preventivo. Preventivo. Eu deixei ela por último, por isso mesmo, que não tinha nem como errar, né? A ação preventiva tem por escopo prevenir. Prevenir o quê? Ocorrências que interfiram no exercício dos direitos de cidadania. Assim, a prevenção, no âmbito da proteção social básica, denota a exigência de uma ação antecipada, baseando no conhecimento do território, dos fenômenos e suas características específicas, assim como das famílias e suas histórias. O caráter preventivo requer, dessa forma, intervenções orientadas a evitar a ocorrência ou o agravamento de situações de vulnerabilidade e risco social, que impedem o acesso da população aos seus direitos. Percebam que as três ações, proativa, preventiva e protetiva, falam sobre o fim, que é a defesa dos direitos, a garantia dos direitos e assegurar os direitos dessa população, para que ela consiga acessar esses direitos de forma mais séria, com maior brevidade. Para isso é importante que o técnico esteja atento e atento à realidade ali do território, conheça o território, conheça as famílias, as características, em busca de executar o seu trabalho amparado nessa ação que precisa prever, que precisa, além de prever, você se antecipar, sendo proativo e, além disso, protegendo e assegurando aquela família para que ela possa alcançar os seus direitos. Essas três ações, esses três caráteres, eles andam juntos porque eles dizem de um mesmo fim, mas eles têm diferenças, e eu resolvi trazer essas diferenças aqui, que ora podem parecer sutis, mas na prova não pode ser tão sutil assim para vocês. Vocês têm que conseguir demarcar bem cada um deles. Lógico que existem algumas palavrinhas-chave, né, que nos ajudam como prevenir, mas existem palavras que podem nos confundir, porque a ação antecipada pode ser na ação preventiva, como pode ser na ação proativa também. Então, é importante a gente ter essa dimensão do conceito como um todo. Tranquilo? Sim, né? Então, tá bom. Então, vamos lá, continuando. Agora falando um pouquinho do público, né? Qual que é o público do PAIF? O público do PAIF são famílias em situação de vulnerabilidade social, decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade, e ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social. Então, aqui é interessante dizer que o público do PAIF não está vinculado necessariamente a questões de pobreza. Podem, sim, perpassar a vida daqueles sujeitos, mas a gente está falando também de precário ou nulo acesso a serviço público. Estamos falando também de fragilização de vínculo de pertencimento. E é por isso que a gente tem, às vezes, dentro do atendimento, dos acompanhamentos, pessoas que estão em situação de isolamento social, ou beirando o isolamento social, beirando o abandono, porque tem esse vínculo de pertencimento, esse vínculo de sociabilidade fragilizado, e qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social. Vale ressaltar que isso não significa que todas as famílias residentes nos territórios de abrangência dos CRAS e que vivem tais situações precisam ser obrigatoriamente inseridas no PAIF. O atendimento pelo serviço deve ser de total interesse e concordância das famílias, precedido da análise da equipe técnica. Por que isso aqui é muito importante? Primeiro, para dizer que não é todo mundo que tem que estar no PAIF. Então, se a família mora dentro do território de abrangência do PAIF,
não necessariamente, dentro do território de abrangência do CRAS, não necessariamente ela vai estar no PAIF, não necessariamente ela vai ser atendida pelo PAIF. Pode ser que ela não seja atendida pelo PAIF. Tudo bem. Se ela precisar, ela poderá ser atendida? Lógico, mas não quer dizer, não tá estritamente relacionado. Eu sou desse território aqui, então eu sou atendida pelo PAIF. Não, se você precisar. E além disso, se você quiser, porque talvez você não quer. Então, isso é uma realidade de famílias, de pessoas que às vezes não querem receber esse serviço, ter o acompanhamento e ter o atendimento. E quando a gente diz, lá na tipificação diz, e no caderno de orientação reforça também, que dentro das seguranças a gente tem que afiançar, estão afiançadas, a gente tem que garantir a segurança de autonomia, é até da pessoa dizer, não, eu não quero ser acompanhada, não, eu não quero ser atendida aqui, não, eu não tenho interesse. Então, não significa que todas as famílias residentes no território e que vivenciam situações precisam obrigatoriamente estar inseridas no PAIF. E isso é importante reforçar, porque vai partir até como que fala? De um comprometimento ético do técnico que entende que aquela família não quer estar naquele lugar. E tá tudo bem. E quando tem que responder alguma coisa para o juiz ou para o conselho tutelar, que vem determinar, que vem dizer, é dizer disso, que antes de tudo existe a segurança que você tem que garantir enquanto autonomia do usuário, de ser e de querer. Isso é muito importante. Então, você precisa ter o total interesse e a concordância das famílias e, logicamente, tem que ser precedido de análise técnica. Ok? Ok, então tá bom, beleza. Agora, que eu gostaria de destacar para vocês, que esse aqui, vamos pensar que é um público geral, um público amplo. Dentro desse amplo, dentro aqui do 100, existe o menor, o grupinho pequeno, que é o prioritário. Então, quer dizer que dentro de um grupo grande, de todos aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, podem ser atendidos e ou acompanhados pelo PAIF, existe aquele grupinho que ele é prioritário em relação aos demais. Quem são essas pessoas? Que público que é esse? Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e dos benefícios assistenciais. Traduzindo, atualmente, o Programa Auxílio Brasil, o extinto Programa Bolsa Família e o BPC, e outros que vierem a surgir aí. É importante a gente entender que, sim, as famílias que são beneficiárias têm preferência e são público prioritário. Então, caso isso venha a acontecer, você tenha duas famílias com situação de vulnerabilidade social, lógico que você não vai considerar apenas isso, você vai considerar as nuances. Nós vamos pensar que tem duas famílias ali com perfis muito parecidos. O mesmo número de pessoas, a mesma situação de moradia, de emprego ou de desemprego, você pode analisar enquanto público prioritário. Outro ponto, famílias que atendem os critérios dos programas de transferência de renda e benefícios assistenciais, mas que ainda não foram contempladas. Então, você pensa que você vai ter ali duas famílias, uma que é beneficiária do Auxílio Brasil e outra que não é, e as duas têm a mesma condição, igual, como eu já disse no exemplo anterior. Pode ser que você vai avaliar que dentro do público prioritário tem um prioritário do prioritário, mas é importante dizer que essa, que tenha o direito, que atende o critério que ainda não recebe, também é público prioritário. Além disso, famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros. Então, isso aqui, a gente pode pensar em questões mais específicas, que vai ser precedido, logicamente, da análise da equipe técnica. E famílias com pessoas com deficiência e ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e risco social. Então, o idoso que está um passo de entrar em isolamento social,
a pessoa com deficiência, que está ali, você percebe que está em uma situação de risco pessoal, que ela pode chegar a alcançar ali uma questão de negligência, então ainda assim serão públicos prioritários. Então, entendam que existe o público amplo, né, o maior, e existe o público prioritário. Esse público amplo cai em prova e o prioritário também cai em prova, tá? Então, é preciso entender quais são as diferenças. E qual que é o impacto esperado pelo pai? Isso aqui é ainda lá na lógica da tipificação. Contribuir para a redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território de abrangência do CRAS. Percebam que o impacto esperado é algo maior. Então, eu quero reduzir a ocorrência de situação de vulnerabilidade não apenas naquela família, mas naquele território de abrangência. E isso mostra como que as ações do PAIF, e a gente vai falar delas mais adiante, são ações que visam isso, algo mais coletivo, trazem nesse escopo pensar sempre no território de abrangência. E percebam ainda que quando a gente fala de um impacto esperado, nós não estamos falando de acabar, de extinguir. Não, nós estamos falando de reduzir, que é o que é possível. Então, foquem aqui no reduzir, na redução. Outro impacto esperado é a prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência no território de abrangência dos CRAS. Então, aqui, percebam novamente a prevenção. Então, se eu trabalho o território, se eu tenho esse olhar atento, se eu consigo antever, se eu consigo me antecipar, se eu não espero a demanda bater a minha porta, se eu vou lá no território, a partir daí eu começo a articular e trabalhar temas dentro do território de abrangência, e vocês vão ver que isso é possível por meio das ações do PAIF, que a gente vai conversar mais adiante, eu consigo prevenir, e aí, consequentemente, eu também posso conseguir reduzir situações que já estejam ali mais agravadas. Além disso, um outro impacto esperado, o aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais. Por quê? Porque a gente está garantindo aqui em todo momento o acesso a direitos, garantir acesso para que as pessoas, os usuários que a gente atende ali dentro daquele território, possam acessar os seus direitos, possam ter eles garantidos e de forma cada vez mais célere. Então, se o PAIF é executado corretamente, o lógico, o objetivo, né, o impacto que se espera é que o aumento do acesso a serviços socioassistenciais aconteça. Além do aumento do acesso a serviços socioassistenciais, os serviços setoriais, que isso também já está exposto aqui bem no início, quando eu trouxe para vocês o objetivo, promover acesso aos demais serviços setoriais. Então, se a gente executa bem o objetivo, o impacto esperado aqui vai ser alcançado, tende a ser alcançado. Além disso, um outro impacto esperado é a melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no território de abrangência do CRAS, que esse aqui está mais voltado, sim, para algo subjetivo, mais difícil de mensurar, mas ainda assim é possível. E quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente vai pensar em algo amplo, muito para além apenas da renda, apesar também de considerar a renda. Mas existem outros pontos que podem ser considerados, inclusive indicadores criados para se medir a melhoria da qualidade de vida. Mas é importante entender, de forma geral, que o impacto que se espera que o PAIF alcance é redução de ocorrência de vulnerabilidade, é a prevenção da ocorrência dos riscos sociais, então a prevenção do seu agravamento e reincidência no território, é o aumento de acesso e a melhoria de qualidade de vida. De forma geral, o impacto é esse. Até aqui tá tranquilo? Tá, né? Então, beleza. Então, aqui, eu trouxe para vocês essa imagenzinha que está até no caderno de orientação, só para vocês verem como que eles esquematizaram, né?
Então, esquematicamente, são impactos esperados do PAIF. Vejam que eles conversam, né? Então, eles vão e voltam a todo tempo e eles vão se alimentando e se retroalimentando. Porque se você aumenta o acesso a serviço, você pode estar prevenindo aí a ocorrência de risco, você pode estar reduzindo a ocorrência de situação de vulnerabilidade. Se você aumenta o acesso a serviço, você pode estar melhorando a qualidade de vida. Se você melhora a qualidade de vida, lógico que você está prevenindo a ocorrência de risco. E, além disso, está reduzindo a ocorrência de situações. Se você reduz a ocorrência de situações, você está trabalhando aí para poder prevenir a ocorrência de risco social e vice-versa. Então, aqui tudo conversa. Isso quer dizer que se os objetivos que eu mostrei lá na frente são bem executados, se a gente consegue cumprir, o impacto esperado aqui vai ser muito maior do que a gente imagina. Não vai ter um impacto apenas aqui, porque como eles vão conversando, isso aqui vai acabando sendo retroalimentado. E o mais interessante é perceber, eu trouxe essa imagem para chamar a atenção de vocês para o CERN. Qual que é o foco central? Aumento de acesso a serviços socioassistenciais e setoriais. Se eu aumento o acesso, eu passo por todos eles. Se eu aumentei o acesso, eu passei aqui pela prevenção. Se eu conseguir prevenir, eu passei aqui pela melhoria da qualidade de vida. Se eu melhorei a qualidade de vida, eu consegui reduzir a situação de ocorrência, de vulnerabilidade. Por mais que todos aqui consigam se retroalimentar, mas o aumento de acesso a serviços socioassistenciais e setoriais é o que pode potencializar muito mais do que um ou outro aqui. Quando você pensa em melhoria da qualidade de vida solto, como é que você vai fazer isso? É por meio de aumento de acesso a serviços assistenciais. E aqui eu reforço mais uma vez que a gente não está trabalhando apenas com transferência de renda. A gente está trabalhando com a transferência de renda e com diversos outros serviços socioassistenciais que podem ir para a lógica, inclusive, de um serviço executado dentro do PAI, lá na oficina com famílias, que você consegue trabalhar ali o fortalecimento de vínculos, e isso por si só consegue melhorar a qualidade de vida daquela família, porque aquele conflito familiar que existia, hoje já conseguiu ser contornado, já conseguiu ser visto de uma outra forma, a família já está se organizando com outra dinâmica, e por si só, a partir daí, você consegue prevenir a ocorrência de risco social, do seu agravamento ou da sua incidência. Então, achei muito interessante trazer essa imagem do impacto esperado aqui para vocês. E eu trouxe aqui alguns alertas, tá? São 2 ou 3 páginas de alerta que eu trouxe, que a gente tem que ficar atento, de coisa que cai em prova. O trabalho social com famílias desenvolvido no PAIF não engloba atendimento jurídico, compreendido como disponibilização de advogados ou outros profissionais para aconselhamento jurídico ou representação de causas. Eu nunca vi um CRAS que tem advogado. Mas vamos pensar que tem um CRAS lá que tem advogado. Esse advogado não é para ser disponibilizado na lógica de representação do usuário. Então, o CRAS, o Trabalho Social com Família, executado dentro do PAIF, não engloba atendimento jurídico. Além disso, não cabe à equipe técnica do CRAS responder diretamente demandas das instâncias do Poder Judiciário. Isso aqui é uma outra coisa que tem no caderno de orientação, que é interessante chamar a atenção de vocês. Outro ponto, o trabalho social do PAIF deve utilizar-se também de ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos. E aqui eu trouxe justamente para a gente achar que, para a gente não ter medo de ser pegadinha e escorregar numa coisa simples. Então, o trabalho social do PAIF vai utilizar, sim, de ações das áreas culturais, porque isso, logicamente, pode auxiliar no cumprimento do objetivo. Então, pode auxiliar quando você pensa que nas áreas culturais, você fazer um passeio numa praça, ou você trabalhar, fazer uma oficina numa praça, ou então você levar para um museu,
ou para o Inhotim, enfim. Essa atividade, logicamente, ela não pode ter um fim em si mesma, já trouxe para vocês, tem que estar vinculado a um objetivo, às aquisições dos usuários, ao impacto que está sendo esperado, mas essa atividade ela pode cumprir o objetivo lá de fortalecer a função protetiva da família, ou de fortalecer o vínculo familiar e comunitário. Então, é importante entender que, sim, pode ser que vá utilizar, que o trabalho social do PAIF utilize as ações nas áreas culturais. Então, tenham isso em mente, caso venham em prova, vocês não escorreguem. E, principalmente, as ações do PAIF não devem possuir caráter terapêutico. Então, a equipe do PAIF não pode ter atendimento jurídico, com a disponibilização de advogado, com aconselhamento jurídico, com apresentação de causa. Isso aqui é papel lá da Defensoria Pública. Assim como dentro do PAIF, mesmo tendo psicólogo, as ações não podem ter esse caráter terapêutico. O caráter terapêutico ele é vinculado aonde? Lá na saúde. Então, você pode encaminhar para a saúde. E vocês vão perceber que uma das ações do PAIF, inclusive, é o encaminhamento. Mas as ações desenvolvidas dentro do PAIF, a oficina, o grupo, a ação comunitária, não deve ter caráter terapêutico. Então, de forma alguma, os profissionais do CRAS devem justificar a prática clínica nessa unidade pela ausência de serviços que ofereçam essas ações no seu território, ou pela necessidade da população não contemplada pelas políticas sociais responsáveis pela oferta de atendimento clínico. Aqui no meu município, não tem psicólogo no posto, não tem psicóloga na saúde, então é por isso que eu vou fazer aqui o trabalho terapêutico, aqui a prática clínica dentro do CRAS. Não, você não pode justificar isso, de forma alguma é permitido que se faça ações de caráter terapêutico dentro do PAC, tá? Então, esses aqui são os primeiros alertas. Outros alertas. O PAIF deve ser ofertado obrigatória e exclusivamente no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. A adoção de CRAS itinerantes, embarcações ou equipes volantes para a oferta do PAIF são permitidas. Eu trouxe isso aqui eu já falei várias vezes. É até engraçado que eu tenho mais tempo que eu fiz essa apresentação, porque ia ser numa outra data, e eu não lembrava que eu tinha colocado isso. E hoje, a Nádia me perguntou disso. Ela falou, Thaís, eu sei que você já explicou, mas eu estou lendo aqui agora a orientação técnica e está escrito no CRAS. Mas você tinha falado com a gente pelo CRAS. Como que funciona? Então, vocês, enquanto profissionais críticas, tenham isso em mente. O PAIF, ele deve ser ofertado obrigatoriamente e exclusivamente pelo CRAS. Então, pode ser pela equipe do CRAS. Não importa CRAS, espaço físico, a casinha. Então, pode ser ofertado lá dentro, mas pode ser ofertado numa escola, pode ser ofertado dentro de um barco, pode ser ofertado dentro de um ônibus, pode ser ofertado. E vai ser pela equipe do CRAS. Então, não existe nenhum problema dele ser executado pelo CRAS em locais diversos do ambiente físico do CRAS. A gente sabe da existência de equipes volantes, a gente sabe da existência de CRAS volante nos barcos, em ônibus, nas embarcações. Isso pode. Mas para bancas, letra da lei, como é o caso da banca de vocês vão sempre marcar no CRAS, do jeitinho que está na normativa. Muito difícil que bancas letra da lei vão levantar essa bandeira aí do pelo CRAS. Normalmente aí seriam bancas melhores, né? Bancas mais robustas, mais qualificadas, uma Sebrasp, uma FGV, que não é o caso de vocês. Então, entendam que o serviço do PAIF deve ser ofertado obrigatoriamente e exclusivamente no CRAS. Para efeito de prova, é no CRAS. Mas, mesmo assim, quando fala no CRAS, não pensem no CRAS a casinha, tá? Pensem em algo para além, algo que pode ser maior. Isso aqui está repetido, isso aqui eu já falei. Isso aqui eu já falei. Ixi, esqueci de trocar isso aqui.
Tá, isso aqui eu já falei. Então, só ficou esse aqui. Esses aqui já foram falados. Até aqui, gente, tem alguma dúvida? Vocês estão aí, né? Pelo menos, né? Fé em Deus. Então tá. Eu tô aqui, as dúvidas estão muito legais, eu tô focada. Tá bom, então, beleza. Então, vamos lá. Agora eu vou falar das ações do PAIF, né? Eu achei legal trazer as ações do PAIF. Eu pensei em não trazer, tá? Mas aí eu fiz umas pesquisas e eu vi da possibilidade de cobrança, tá? Eu acho que na prova de vocês, sei lá, se vier uma questão, mas eu acho que é importante entender as ações do PAIF. Então, quais são essas ações? A gente tem a acolhida, a gente tem a oficina com famílias, a gente tem as ações comunitárias, a gente tem as ações particularizadas e a gente tem os encaminhamentos. Isso aqui tudo é ação do PAIF. Então, perguntou lá para você se é a ação do PAIF, ação do PAIF. A visita domiciliar é uma ação do PAIF? Não, não é. A visita domiciliar ela pode ser utilizada enquanto estratégia para a execução da ação do PAIF. Mas quais são as ações do PAIF? Acolhida, oficina com família, ações comunitárias, ações particularizadas e encaminhamentos. Então, percebam principalmente o encaminhamento quanto à ação do PAIF. Vamos entender? Então, eu trouxe aqui para vocês e já marquei alguns pontos como se fossem palavras-chave para ajudar vocês na fixação do conteúdo. Então, o que é a acolhida? A acolhida é, na maioria das vezes, o processo de contato inicial de um indivíduo ou família com o PAIF. Não raras vezes, é o primeiro contato qualificado da família com os SUAS. Então, na maioria das vezes, a acolhida é processo de contato inicial. Sempre? Não. A maioria das vezes. Consiste no processo inicial de escuta das necessidades e demandas trazidas pelas famílias, bem como de oferta de informações sobre as ações do serviço, da rede socioassistencial, em especial do CRAS, e demais políticas setoriais. Então, vejam a acolhida enquanto esse processo inicial, né? Você está conhecendo a família está te conhecendo, você vai ouvir mais do que falar, e você vai fazer algumas orientações se for necessário. Vai depender muito da demanda da família, se foi ela que veio até você, se foi você que foi até ela, mas é um processo inicial aqui, vamos pensar de escuta. A acolhida constitui a ação essencial do PAIF, pois é quando ocorre o início do vínculo entre o serviço e a família. Então, se eu perguntar para vocês, qual que é a ação, qual que é o contato, qual que é o nome da ação, que é o contato inicial da família? É o PAIF. Se eu perguntar para vocês, qual que é a ação que vai promover o início do vínculo do serviço com a família? É a acolhida também. É o momento em que o profissional deve buscar compreender os múltiplos significados das demandas, vulnerabilidades e necessidades apresentadas pelas famílias, buscando também identificar seus recursos e potencialidades e como tais situações se relacionam e ganham significado no território. Por isso que eu falei que esse primeiro momento é o contato inicial, por mais que a família também te conheça, é momento mais de você ouvir. Então, a escuta qualificada, ela entra no sentido de compreender quem é aquela família, de onde ela vem, onde ela mora, quais são as relações que perpassam o seu dia a dia, como é que está configurada a família, já buscar identificar os recursos, as potencialidades, entender, inclusive, na entrelinha, naquilo que a família não traz de imediato, mas com a sua ação
proativa, você consegue perceber. Existem as acolhidas particularizadas e as coletivas. O que é a acolhida particularizada? É o processo de acolhida de uma família ou de algum de seus membros, de modo particularizado. Então, é a acolhida individual. Você faz um atendimento com aquela família ali só. Você pode fazer com a família, como você pode fazer com um membro, com 2 membros, pode ser com 3 membros, vai ser particularizada, que envolve a mesma família. Se forem 2 ou mais, não é particularizada mais, aí já é coletiva. Mas quando você faz com uma família só, ou com uma pessoa daquela família, a acolhida é particularizada. E você pode fazer ela no CRAS, que vai ser no espaço físico do CRAS, ou pode ser que ela seja feita no domicílio da pessoa. Então, não necessariamente a acolhida sempre é realizada no CRAS, não. Você pode fazer a acolhida lá no domicílio da pessoa. O que é essa acolhida no domicílio? Consiste no processo de acolhida de uma família ou de algum de seus membros no próprio domicílio. Essa forma de acolhida deve ser realizada apenas com o consentimento da família. Sugere-se, para facilitar a comunicação com as famílias, o estabelecimento de um contato prévio entre os profissionais e a família e o agendamento da visita domiciliar de acolhida. Então, percebam, como eu falei antes, se colocar uma das ações do PAI é a visita domiciliar? Não. Quais são as ações do PAI? Acolhida, oficina com famílias, ações comunitárias, ações particularizadas e encaminhamentos. Ponto. Mas a visita pode ser utilizada enquanto estratégia para executar uma ação do PAI? Pode. Aqui na acolhida, quando é realizada em domicílio, como a gente está vendo, neste caso, vai ser utilizada a visita enquanto meio para executar aqui a ação, que é a acolhida no domicílio. Essa acolhida sugere-se que ela seja agendada. Você não chega de surpresa na casa de ninguém. Você não gosta que ninguém chegue de surpresa na sua casa, você não pode fazer isso com o outro. Lembrando que a nossa atividade, a nossa atuação não tem caráter fiscalizatória, né? Não tem caráter de ir lá, eu vou pegar de surpresa para eu ver. Não, não é nessa seara que a gente atua. Então, recomenda sempre que seja feito o agendamento. Principalmente da acolhida, e faz todo sentido, porque é o seu primeiro contato, é o seu contato inicial com a família. Você vai chegar lá, você vai se apresentar, a família nem sabe quem você é, e a partir daí você já vai começar a dizer, já vai querer que ela diga, na verdade, que ela fale sobre ela, conte sobre a sua dinâmica, inclusive pode ser uma situação extremamente desconfortável. Então, a acolhida no domicílio tem que ser agendada. A acolhida em grupo é o processo de acolhida realizado de modo coletivo. Utiliza-se como estratégia a formação de pequenos grupos de acolhida. Então, você não vai fazer uma acolhida em grupo com 100 famílias, com 100 pessoas. Não, você vai fazer grupos pequenos. Para que serve essa acolhida em grupo? Repasse de informações gerais sobre o serviço, escuta das demandas gerais das famílias, compreensão dos impactos do território sobre tais demandas, publicização e discussão de assuntos de interesse de um grande número de famílias ou da comunidade, informações sobre o BPC, FAB e outras políticas públicas, etc. Então, o que é acolhida em grupo? Eu estou percebendo que está chegando lá no CRAS muita gente querendo informação sobre o BPC. Então, estão chegando lá. Por dia chega 3. E a gente vai fazendo o atendimento e vai fazendo as acolhidas particularizadas para explicar a mesma coisa para todo mundo de forma geral. Porque ninguém sabe nada. A gente tem que nivelar o conhecimento, primeiro sobre o benefício, para depois começar a atuar com aquela família, se é que vai ser perfil. Então, qual é uma boa estratégia? Fazer uma acolhida em grupo. Então, eu vou e chamo as pessoas. Olha, tal dia a gente vai ter uma acolhida em grupo aqui no CRAS. E o tema vai ser o BPC, nós vamos explicar o BPC. Não é uma oficina, é uma acolhida em grupo. Aí você chama as pessoas e nesse dia vai fazer o quê? Nesse dia você vai explicar sobre o BPC. O que é o benefício, quais são os critérios, a forma de acesso, quais são os procedimentos. Você acolheu as pessoas
que tem uma mesma demanda e fez orientação. Isso serve para o BPC, isso serve para o Programa Auxílio Brasil, isso serve para as pessoas que estão chegando ali no CRAS pela primeira vez. Isso você pode chegar ali, você está vendo que chegaram 3, 4 pessoas ali na recepção de uma vez, você pode chamar essas pessoas, se apresentar, chamar essas pessoas e fazer a acolhida. Então, você vai chamar elas para um outro espaço, né? Vai fazer, gente, meu nome é tal, aqui é o CRAS é isso e isso, tem esses e esses serviços, dá as boas-vindas acolhendo as pessoas. Esse grupo também de acolhida vai servir para a escuta de demandas gerais das famílias. Então, você está recebendo ali na unidade vários encaminhamentos do Conselho Tutelar. Você pode chamar todas essas famílias e fazer a escuta geral. Trazer um adendo aqui, né, que precisa ter muito jogo de cintura, tem que ter muita mediação. Para qualquer acolhida que você vai fazer de escuta de demanda geral da família, a gente tem que tomar cuidado em razão do sigilo, para não expor ninguém, e também para conseguir mediar caso surja algum conflito, ou alguém fique mais emotivo, que são coisas que podem acontecer. Então, é importante conseguir prever isso também. Mas, de toda forma, enquanto ação do PAIF, temos a acolhida particularizada, lembrando que ela subdivide em acolhida no CRAS e acolhida no domicílio. E temos ainda a acolhida em grupo, que é realizada de modo coletivo, com pequenos grupos, para atender fins específicos. Até aqui está tranquilo? Então tá, beleza. Oficina com famílias. Realização de encontros previamente organizados. Percebam a diferença. Com objetivos de curto prazo a serem atingidos com um conjunto de famílias por meio de seus responsáveis ou outros representantes, sob a condução de técnicos de nível superior do CRAS. Então, vamos lá. Oficina com família. Quando a gente pensa em oficina com família, você pode fazer com uma família só? Não. É oficina com famílias. Então, lógico que é mais de uma. Pode fazer com 2? Pode. Mais de uma família. Aí você vai fazer com um conjunto de famílias. Você pode fazer só com RF, com a referência familiar? Pode. Pode fazer com todos os membros das famílias? Pode. Pode fazer com pessoas que não são as referências familiares da família? Pode. Depende do quê? Do seu objetivo. Tá? Depende sempre do objetivo da oficina. Pode ser que a oficina hoje vai trazer um membro, no outro encontro pode ser que traga outro, traga a família toda, não sei, vai depender do objetivo. Mas esses encontros são previamente organizados. Isso aqui tem que ficar para vocês. Outra coisa que tem que ficar é que a condução é sempre por um técnico de nível superior. Aqui eu gostaria de destacar, diferentemente dos grupos que acontecem lá no serviço de convivência, que a gente já estudou. Lá eles são conduzidos pelo técnico de nível médio, tá? As oficinas com famílias têm por intuito suscitar reflexão sobre um tema de interesse das famílias, sobre vulnerabilidades e riscos ou potencialidades identificados no território, contribuindo para o alcance de aquisições, em especial o fortalecimento dos laços comunitários, o acesso a direitos, o protagonismo, a participação social e a prevenção a riscos. Então, aqui estão os objetivos das oficinas com famílias. Lembrando que o tema tem que ser de interesse das famílias. Já as ações comunitárias, assim como as acolhidas subdividem-se, aqui nós também temos divisão. Então, as ações comunitárias são ações de caráter coletivo, voltadas para a dinamização das relações no território. Possuem escopo maior que a oficina com famílias, por mobilizar um número maior de participantes, e devem agregar diferentes grupos do território, a partir do estabelecimento de um objetivo comum. Então, aqui, enquanto a gente está pensando nas oficinas com famílias, a gente pode trabalhar com famílias, por exemplo, que são do mesmo perfil, ou de perfis semelhantes, ou de situações de vida que perpassam as mesmas dinâmicas.
Aqui não. Aqui a gente fala de algo maior, algo mais amplo, que vai conseguir atingir um número maior de pessoas. Não necessariamente de famílias, a gente está falando de pessoas, de participantes, né? Visa agregar diferentes grupos no território, para dinamizar as relações no território. Então, percebam que o objetivo é outro. Constituem objetivos das ações comunitárias do PAIF. Promover a comunicação comunitária, promover a mobilização social, promover o protagonismo da comunidade, fortalecer os vínculos entre as diversas famílias do território, desenvolver a sociabilidade, o sentimento de coletividade e a organização comunitária, por meio principalmente do estímulo à participação cidadã. Aqui fica bem nítida a diferença de uma oficina com famílias e de ações comunitárias, que têm focos totalmente distintos. A ação comunitária, como o próprio nome diz, traz muito isso da comunidade, do coletivo, do pertencimento, de ir no território, de trabalhar a coletividade, organização comunitária, de fortalecer vínculo comunitário e estimular a participação cidadã. Quando a gente pensa em ação comunitária, nós temos 3 tipos. Nós temos as palestras. O que são as palestras? Consistem em exposições orais a respeito de um tema que atendam expectativas e necessidades das famílias. Os encontros privilegiarão o repasse de informações e o esclarecimento de dúvidas e o estímulo à troca de ideias e impressões das famílias sobre determinados temas. Então, hoje nós vamos fazer uma palestra sobre abuso sexual. Aí nós vamos só falar do abuso sexual, o que é, vamos tirar a dúvida e a partir daí nós vamos trocar ideia. Ou nós vamos fazer uma palestra sobre trabalho infantil. O que é trabalho infantil? Quais são os desafios, as dificuldades, quais são os tipos, vamos tirar a dúvida, depois a gente vai trocar ideias. Isso é palestra, é uma exposição oral de um tema específico que vai atender a expectativa e vai atender a necessidade das famílias. As famílias estão com necessidade de falar sobre trabalho infantil, não tem como você falar sobre violência doméstica. Então, tem que ter sempre esse pensamento e objetivo a fim de entender o que o território e o que as famílias estão dizendo. Uma outra ação comunitária, as campanhas, referem-se a um conjunto de procedimentos dirigidos para a sensibilização e informação sobre temáticas relacionadas aos direitos socioassistenciais, com o objetivo de induzir uma reflexão crítica, identificar e fortalecer os recursos de uma coletividade e prevenir a ocorrência de vulnerabilidades e ou riscos sociais. Então, vejam a campanha enquanto uma sensibilização. Então, aqui a gente vai trazer procedimentos que permitam que a gente consiga sensibilizar o outro sobre uma temática. E, a partir dessa sensibilização, a gente vai trazer a reflexão crítica para aquela pessoa. Identificar e fortalecer os recursos de uma coletividade e vai prevenir a ocorrência de vulnerabilidades e ou riscos sociais. Então, quando a gente está pensando aqui na lógica das campanhas, a gente está pensando, por exemplo, quando a gente faz uma campanha contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, no 18 de maio, a gente pode fazer lá no território, e por meio de um teatro, a gente vem trazendo aqui a sensibilização. Ou então, por meio de um teatro, ou então de um depoimento, que você pode trazer uma pessoa, ou por meio de uma contação de história, você vai trazer a sensibilização de uma temática específica. E isso que você traz vai induzir a reflexão crítica, vai identificar e vai fortalecer o recurso da coletividade, no sentido de que as pessoas comecem a pensar sobre aquilo
dentro do território, e assim elas podem trazer, inclusive, a prevenção da ocorrência dessa situação, do abuso e da exploração sexual, dentro ali daquele meio em que se vive. Diga, Paula. Não, só para contribuir, foi a questão do agosto lilás, né? Com relação à violência doméstica. Eu não né? consegui entender. Com relação ao agosto lilás, Aham. né? A questão da violência doméstica. Então, aí o CRAS pode ser proativo nas campanhas, né? Contribuir com uma ação comunitária, não é isso? Sim, pode. Aí é preciso entender, né? Por isso que traz muito disso, é preciso entender do território para saber. Olha, a gente está falando do agosto lilás. Então, aí eu vou fazer o quê? Enquanto ação comunitária, eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer um evento comunitário, eu preciso entender qual tipo que eu vou utilizar. Então, se lá no território eu estou percebendo uma presença alta de violência doméstica, talvez não seja tão interessante eu fazer uma palestra, porque eu vou fazer uma exposição ali. Uma campanha talvez surta mais efeito, porque a campanha ela tem esse caráter da sensibilização, de provocar reflexão crítica. Então, talvez seja mais interessante eu trazer aqui a campanha. Agora, lá no território, não tem tanta presença da violência doméstica, mas eu acho que é importante trazer para aquele grupo, para aquele local ali específico, a temática, porque eles têm que ficar atentos sobre isso. Então, eu posso levar uma palestra que talvez possa ser efetivo. Então, quando a gente pensa no tema, é importante entender muito do território para a gente saber qual tipo que eu vou utilizar. Eu vou utilizar a palestra, que aqui está voltada para repasse de informação e para esclarecimento de dúvida. Eu vou levar a campanha, que aqui está voltado para sensibilização, para informação e para a indução da reflexão crítica. Ou então eu vou levar o evento comunitário, que tem um objetivo totalmente diferente, que é objetivar a promoção e a defesa de direitos, o estímulo à convivência comunitária, o repasse de informações, a valorização da cultura local ou de grupos culturais e das potencialidades do território. Os eventos comunitários devem constituir momentos de promoção da intersetorialidade. Muita gente acha que evento comunitário é festa. Não é festa, mas é o que mais leva a atender para isso. Normalmente você não vai tratar num evento comunitário violência doméstica, trabalho infantil, abuso sexual, não. É que você vai estimular a convivência comunitária. É lá no Dia das Crianças que você vai trazer uma festa na praça, mas não a festa por si só. É porque a festa vai estimular a convivência comunitária. A festa vai valorizar a cultura local, porque você consegue trazer ali os grupos tradicionais, os ciganos que residem naquele território para dentro da festa, consegue trazer as pessoas das comunidades de terreiro para participar, valorizar a cultura local, quer dizer que antes da festa começar, você pode chamar ali aquele grupo que há muito tempo já tem ali dentro do município, dentro do seu território, para fortalecer e valorizar a cultura do seu território, para tocar uma música ou para recitar um poema. Tudo isso são possibilidades que a gente vai fazer no sentido de trazer o tema que não tem o fim em si mesmo, mas por meio da ação comunitária do que tem que é o que o tipo é o evento comunitário. E o evento sempre vai trazer essa ideia da intersetorialidade. Então, eu vou chamar a educação para vir junto, eu vou chamar a defesa social para vir junto. Olha, a defesa social tem a guarda municipal, tem uma banda. Vamos chamar a banda para tocar, para o pessoal conseguir perceber e ver a guarda com um olhar diferente, não só com aquele olhar da segurança, do fiscalizatório, do punitivo, do ostensivo, mas também de uma forma diferente. Vamos mostrar a potencialidade do território, articulando com direitos humanos, aquele grupo que eles sabem que tem, que fazem ali um destaque, ou tem alguém que toca um violão. Então, a gente trabalha muito intersetorialidade dentro dos eventos comunitários.
Então, percebam que as ações comunitárias é uma das ações do PAIF, mas que existem 3 tipos que estão bem delimitados. E é preciso entender a diferença de cada uma. Eu resolvi trazer bem detalhado assim, porque isso é questão de prova. Deu para entender? Deu, né? Então, tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Ações particularizadas. Então, a gente já passou pela acolhida, passou pelas ações comunitárias, passou pelas oficinas com famílias, e agora a gente vai passar pelas ações particularizadas. Ações particularizadas referem-se ao atendimento prestado pela equipe técnica do CRAS à família, algum ou alguns membros ou todo o grupo familiar, após a acolhida, de modo individualizado. Então, vejam, a gente já passou por isso, que a acolhida é o primeiro contato, normalmente. É o contato inicial que se tem com a família. A família vai conhecer o pai naquele momento, talvez seja até o primeiro contato dela com suas. Você vai conhecer aquela família, vai entender quais são as suas demandas, as suas relações, como elas se configuram dentro do território, vai conseguir ouvir quais são as demandas e perceber outras que ele não são verbalizadas naquele momento. E a partir daí você começa a criar o vínculo lá na acolhida. Então, o que é a ação particularizada? É aquela ação que acontece no momento posterior à acolhida, naquele outro momento que você está com a família, ou com um membro da família, com todo o grupo familiar, depende. Esse atendimento é prestado pela equipe técnica do CRAS à família. A opção pela utilização de ações particularizadas no atendimento às famílias deverá ocorrer em casos extraordinários e tem por princípio conhecer a dinâmica familiar mais aprofundadamente e prestar um atendimento mais específico à família. As ações particularizadas não prevêem encontros periódicos, ao contrário do acompanhamento particularizado. Então, quando a gente pensa em ações particularizadas dentro do PAI, a gente está falando, por exemplo, daquela pessoa que chega ali, ela quer entender um pouco mais sobre um benefício específico, ou ela vem solicitar, como ela vem com o objetivo inicial de solicitar um benefício específico. Você vai fazer aquele primeiro contato inicial com a pessoa, por meio da acolhida. Você fez aquela acolhida inicial, você entendeu qual que é a demanda, você percebe que para resolver, né, para conseguir dar vazão, para fazer o encaminhamento, que foi o que a pessoa veio buscar inicialmente, antes disso você vai precisar de uma outra coisa. E você vai precisar ver essa pessoa de novo. Aí você pode fazer o atendimento para resolver aquela situação mais específica da família. Então, deve ocorrer em casos extraordinários. Por que deve ocorrer em casos extraordinários? Porque o PAIF em si é atendimento coletivo, é alcançar o coletivo, é alcançar a coletividade, a coletivização das demandas, as dinâmicas do território. Então, por isso que as ações particularizadas, elas têm esse viés de ocorrer em casos extraordinários. Na prática, é isso que acontece? Não. Mas, exposto na normativa, a orientação é que seja assim. E não tem encontro periódico. Então, não é igual acompanhamento que você marca com a família. Ó, a gente vai se ver a cada 15 dias, toda terça-feira de 15 em 15 dias, ou então sempre a segunda, quarta-feira do mês. Não tem um encontro periódico, porque ali é uma ação mais específica, mais pontual, que você vai conseguir resolver ali com a família com um encontro, com uma ação particularizada, com duas, não se sabe. Mas, assim, é só para entender bem a diferença da ação particularizada, que não tem esse caráter de periodicidade, e do acompanhamento particularizado, que já tem.
Aqui tá tranquilo, né? Por fim, última ação do PAIF, os encaminhamentos. Então, qual que é essa ação do encaminhamento? São os processos de orientação e direcionamento das famílias ou de alguns de seus membros para serviços e ou benefícios socioassistenciais ou de outros setores. Então, eu posso fazer um encaminhamento só orientando, sem ter um papel? Pode, isso também é encaminhamento. Então, quando eu direciono a pessoa, quando eu informo para a pessoa, para aquela família, qual que é a forma dela conseguir aquele benefício que ela veio solicitar, que pode ser ali no próprio CRAS, como pode não ser. Quando eu oriento aquele membro familiar em específico sobre como acessar um serviço, seja da política de assistência ou não, é encaminhamento. Então, como que eu consigo uma vaga lá para poder fazer o tratamento odontológico lá na saúde? Você pode fazer por a sua orientação, pode fazer o direcionamento da demanda, isso tudo por meio do encaminhamento. Como que eu consigo o alistamento militar? Meu filho está fazendo 18 anos. Você pode conseguir também, você vai fazer esse serviço também por meio do processo de orientação. Pode ser que você faça também o direcionamento por meio do encaminhamento. O encaminhamento tem por objetivo promoção do acesso aos direitos e a conquista da cidadania. Vejam como que é importante a gente entender quais são os objetivos. A gente já falou disso lá dentro dos objetivos, a gente trabalha muito o acesso, né, a benefícios e a serviços socioassistenciais e setoriais. Então, quando a gente encaminha o usuário, aquela família, o que a gente está fazendo? Está promovendo acesso e, consequentemente, está trabalhando o empoderamento, a autonomia e a conquista da cidadania daquele usuário. Os encaminhamentos pressupõem contatos prévios e posteriores da equipe técnica do CRAS com os serviços de forma a possibilitar a efetivação do encaminhamento, garantir o retorno da informação e o efetivo atendimento e inclusão da família. Então, encaminhar não é fazer o formulário disparar para a saúde problemas, eu encaminhei. Não. Encaminhar diz de um contato prévio. Oi, saúde, tudo bem? Aí que está funcionando isso mesmo? Beleza, vou mandar um encaminhamento aí de fulano e fulano. Ele vai levar aí. Ou então vou mandar por e-mail, contato prévio e contato posterior. Ei, saúde, tudo bem? Lembra aquele dia que eu te mandei encaminhamento? Eu não tive retorno ainda. Ou a família não teve retorno ainda. Então não adianta só disparar. O disparar é fácil, exige também acompanhamento desse processo. Para quê? Para que, de fato, exista a efetivação do encaminhamento. Assim, você garante o retorno da informação e o efetivo atendimento e inclusão da família. Porque o disparar por disparar, por si só, não adianta. Eu orientar o usuário que ele precisa ir lá na junta militar, levar os documentos e nunca mais perguntar para ele se ele foi, não é um encaminhamento efetivo. É preciso que você tenha a dimensão da resposta, entenda se realmente a pessoa conseguiu passar pelos trâmites, se ela parou a auxiliar na resolução para dar vazão ao processo. Só assim o encaminhamento vai ter sido efetivo, consequentemente, o objetivo de promover acesso a direitos e o objetivo de conquistar a cidadania vai ter sido alcançado. Certo?